A paz do Senhor. Hoje veremos um assunto que para algumas pessoas é fato. Jesus desceu ao inferno após a sua morte e pregou para um grupo de espíritos antes da sua ressurreição ao terceiro dia. Será que essa argumentação se sustenta à luz da Bíblia? Os textos bíblicos afirmam essa ida ao inferno? Se Jesus foi ao inferno, qual foi o motivo? Qual a implicação caso esse fato não seja verídico? Se não for verdadeiro essa afirmação, por que alguns pregadores ainda hoje insistem em dizer que Jesus foi ao inferno após a sua crucificação? Estas perguntas serão respondidas sob a luz da história, da teologia e da Bíblia. Espero que vocês possam aproveitar e entender realmente o que a Bíblia diz a respeito deste assunto. Argumenta-se às vezes que Jesus, logo após a sua morte na cruz, desceu ao inferno. A frase desceu ao inferno não aparece na Bíblia Sagrada, mas no credo apostólico que diz: foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Isto, de acordo com esse credo apostólico, significa que Jesus suportou mais sofrimentos após a sua morte na cruz? Como veremos, através de um exame de indícios bíblicos, tudo indica que não. Mas antes de examinar os textos bíblicos, devemos analisar a frase desceu ao inferno do credo apostólico. Diferente do credo de Niceia e da definição de Calcedônia, o credo apostólico não foi escrito nem aprovado por algum concílio eclesiástico. Antes, ele tomou forma de modo gradual desde cerca dos anos 200 depois de Cristo até aproximadamente 750 depois de Cristo. É surpreendente descobrir que a frase desceu ao inferno não se encontra em qualquer das versões primitivas do credo. Inclusive, nas versões usadas em Roma, no resto da Itália e na África, até que apareceu em uma das duas versões de Rufino em 390 depois de Cristo. Além disso, Rufino, a única pessoa a incluir a frase desceu ao inferno antes do ano 650 depois de Cristo, não pensava que essa frase significasse que Cristo desceu ao inferno, mas que Cristo foi sepultado. Em outras palavras, Rufino entendia que a frase significava que Jesus desceu à sepultura. Lembrando que a forma grega traz Hades, que pode significar apenas sepultura, e não Geena, inferno, lugar de punição. Devemos também observar que a frase só aparece em uma das duas versões do credo de Rufino, e não foi na forma romana que o credo que ele preservou. Isso quer dizer que até o ano 650 depois de Cristo, nenhuma versão do credo incluía essa frase com a intenção de dizer que Jesus desceu ao inferno, e que a única versão que incluía a frase antes do ano 650 tinha um significado diferente. Neste ponto, devemos perguntar se o termo apostólico pode ser, de alguma forma, aplicada a esta frase, ou se ela tem lugar
em um credo que reivindica para si a origem dos apóstolos de Cristo. Um estudo no desenvolvimento histórico da frase leva à possibilidade de que, quando ela começou a ser usada, pode ter ocorrido em outras versões que se encontram perdidas e não tinham a expressão "e sepultado". Se isso for verdade, é provável que a frase significasse para os outros exatamente o que ela significava para Rufino: desceu à sepultura. Quando a frase foi incluída em diferentes versões do credo, que já tinham a frase "e sepultado", alguma outra interpretação tinha de ser dada a ela. Essa inclusão equivocada da frase depois das palavras "e sepultado", aparentemente feita por alguém por volta do ano 650 depois de Cristo, foi uma tentativa para explicar o desceu ao inferno, de algum modo que não contrariasse o restante das Escrituras. Um possível apoio bíblico para a descida de Jesus ao inferno encontra-se em 5 passagens da Bíblia. Atos 2, 27, Romanos 10, versículos 6 e 7, Efésios 4, versículos 8 e 9, 1 Pedro 3, versículos de 18 a 20 e 1 Pedro 4, versículo 6. Algumas pessoas têm recorrido também às outras poucas passagens, mas de maneira menos convincente. Numa análise mais detalhada, será que alguma dessas passagens sustenta claramente este ensino? Vamos à primeira passagem, Atos 2, 27. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás o teu santo, que o teu santo veja a corrupção. Essas palavras faz parte do sermão de Pedro no dia de Pentecostes, onde ele cita o Salmo 16, versículo 10. Isso significaria que Jesus entrou no inferno após a morte? Não necessariamente. Porque é certamente possível haver outro sentido nesses versículos. A palavra inferno, aqui representada é um termo grego do Novo Testamento, Hades, é um termo hebraico do Antigo Testamento, Sheol, que pode significar simplesmente túmulo ou morte. Assim, a NVI traduz: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Esse sentido é preferível porque o contexto salienta que o corpo de Cristo levantou-se do túmulo, ao contrário do rei Davi, que permaneceu na sepultura. Pedro, ele emprega o Salmo de Davi para mostrar que o corpo de Cristo não se deteriorou, que Jesus é diferente de Davi, que morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até hoje. Veja o versículo 29. Assim, essa passagem sobre Jesus ressuscitando do túmulo não apoia de modo convincente a ideia de que ele desceu ao inferno. Vemos assim que a possível descida de Jesus ao inferno baseado em Atos 2, ele não se sustenta. Vejamos a próxima referência. Romanos 10, versículos 6 e 7. Está escrito assim: mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, a trazer
do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar trazer dentre os mortos a Cristo. Esses versículos contêm duas perguntas retóricas, de novo, citações do Antigo Testamento. Deuteronômio 30, 13. Quem subirá ao céu? Quem descerá ao abismo? Mas essa passagem dificilmente ensina que Jesus desceu ao inferno. Essas perguntas podem ser vistas como perguntas de incredulidade, não como declarações daquilo que as Escrituras ensinam. As Escrituras não diz ou insinua que Jesus foi ao inferno, mas que ele foi para o abismo, da palavra grega abissos, termo que muitas vezes empregado na Septuaginta em referência às profundezas do oceano, mas aparentemente pode também referir-se ao âmbito dos mortos, conforme Salmos 71, versículo de número 20. Paulo, ele emprega a palavra abismo em contraposição a céu, para dar sentido de um lugar inatingível ou inacessível aos seres humanos. O contraste não é quem irá encontrar Cristo no céu, ou num lugar inacessivelmente profundo, o abismo ou o reino da morte. Também não se encontra qualquer afirmação ou alegação de descer ao inferno nesta passagem. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes que tinha descido às partes mais baixas da terra. Efésios 4, versículos 8 e 9. Isto significa que Jesus desceu ao inferno? À primeira vista, não fica claro o que significa as partes mais baixas da terra. Mas, em outra tradução, a NVI, por exemplo, ela apresenta o melhor sentido. Ela traz assim, que quer dizer, ele subiu, senão que também desceu às regiões terrenas inferiores. A NVI entende que desceu refere-se à vinda de Cristo à terra como criança, aqui ele referindo-se à encarnação ou o nascimento de Jesus Cristo na terra. As últimas palavras, as últimas 4 palavras, são uma interpretação aceitável do texto grego, tomando a frase regiões inferiores da terra como regiões inferiores que são a terra. Essa é a forma gramatical no grego, que seria chamado genitivo de aposição. Fazendo o mesmo, por exemplo, com a frase a cidade de Belo Horizonte, nós teremos a cidade que é Belo Horizonte. A interpretação da NVI é preferível nesse contexto, porque Paulo está dizendo que Jesus subiu ao céu na ascensão e é o mesmo que antes desceu do céu. Aquela descida do céu ocorreu, é claro, quando Jesus nasceu como homem. Assim, o versículo fala da encarnação e por esse motivo, essa passagem também não diz que Jesus desceu ao inferno. Vejamos agora o que diz a passagem de 1 Pedro, capítulo 3, versículo de 18 a 20. Primeira Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 20.
Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Para muitos, essa é a passagem mais intrigante em todo o assunto. Pedro diz que Jesus morreu na carne, mas foi vivificado no Espírito. Diz também que pregou aos espíritos em prisão, que foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto Noé preparava a arca. Isso falaria de Cristo pregando no inferno? Algumas pessoas entendem que foi e pregou aos espíritos em prisão, significa que Jesus foi ao inferno e pregou aos espíritos que ali estavam, ou proclamando o Evangelho e oferecendo uma segunda oportunidade de arrependimento, ou só proclamando que havia triunfado sobre eles e que estavam eternamente condenados. Mas essas interpretações não explicam de modo adequado nem a própria passagem, nem sua colocação nesse contexto. Pedro não diz que Jesus pregou aos espíritos em geral, mas só aos que noutro tempo foram desobedientes enquanto se preparava a arca. Tal público limitado seria um grupo estranho pelo qual Jesus teria descido ao inferno para pregar. Se Jesus proclamou seu triunfo, por que só a esses pecadores e não a todos que estavam lá? E se ele ofereceu uma segunda oportunidade de salvação, por que só a esses pecadores e não a todos? Ainda mais difícil para essa concepção é o fato das Escrituras em outras partes indicarem que não há oportunidade de arrependimento após a morte. Lucas 16, 26 está escrito: e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Hebreus 10, 26 e 27 está escrito: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e a dor de fogo que há de devorar os adversários. Além disso, o contexto de 1 Pedro 3 torna improvável uma pregação no inferno. Esse tema evangelístico perderia sua urgência se Pedro estivesse ensinando uma segunda oportunidade de salvação após a morte, e não caberia em absoluto uma pregação de condenação. Se discordarmos disso, estaríamos aceitando a existência do purgatório, o que, segundo as Escrituras, sabemos que não é bíblico. Outra alternativa seria dizer que isso falaria de Jesus pregando aos anjos decaídos? Para dar uma explicação melhor a essas dificuldades, alguns comentaristas propuseram
que se entenda espírito em prisão como espíritos demoníacos, os espíritos dos anjos decaídos, dizendo que Jesus proclamou condenação a esses demônios. Isso, alegam esses, consolaria os leitores de Pedro, mostrando-lhes que as forças demoníacas não os oprimiam, também seriam derrotados por Cristo. Entretanto, os leitores de Pedro teriam de se submeter a um processo de pensamento complicado para chegar a essa conclusão, já que Pedro não ensina isso de modo explícito. Pedro destaca pessoas hostis, não demônios. Veja o contexto nos versículos 14 a 16. E onde os leitores de Pedro encontrariam a ideia de que os anjos pecaram enquanto se preparava a arca. Não há menção disso na história de Gênesis a respeito da construção da arca. E apesar do que dizem alguns, se examinarmos todas as tradições da interpretação judaica da história do dilúvio, não encontramos menção de anjos pecando especificamente enquanto se preparava a arca. Assim, a ideia de que Pedro estivesse falando de Jesus proclamando o julgamento a anjos decaídos também não é fato convincente e deve ser rejeitado. Encontramos ainda pessoas que afirmam e pregam que isso falaria de Jesus proclamando libertação aos santos no Novo Testamento. Quer dizer, vocês me desculpam, não do Novo Testamento. Ele proclamando libertação aos santos do Antigo Testamento. Outra explicação é que Jesus, após a sua morte, foi proclamar libertação aos crentes do Antigo Testamento que não tinham conseguido entrar no céu antes que se completasse a obra redentora de Cristo. Mas, de novo, podemos perguntar se essa concepção responde de maneira adequada por aquilo que o texto de fato diz. Ele não diz que Jesus pregou aos que foram crentes ou fiéis a Deus, mas aos que noutro tempo foram desobedientes. A ênfase está na desobediência deles. E mais, Pedro não especifica crentes do Antigo Testamento em geral, mas só os que foram desobedientes nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Por fim, as Escrituras não indicam algo que nos faça pensar que os crentes do Antigo Testamento, quando morriam, não tinham pleno acesso às bênçãos de estar na presença de Deus no céu. Aliás, algumas passagens dão a entender que os crentes que morreram antes do sacrifício vicário de Jesus entraram na presença de Deus de imediato, porque seus pecados foram perdoados pela confiança no Messias que viria. Assim, assim que possível, pegue a sua Bíblia e leia as seguintes passagens. Gênesis 5, versículo 24. Segundo Samuel 12, versículo 23. Salmo 16, versículo 11. O Salmo 17, versículo 15. O 23, versículo 6. Eclesiastes 12, versículo 7. Mateus 22, versículo 31 e 32. Lucas 16, 22. Romanos 4, versículos de 1 a 8 e Hebreus 11, versículo 5.
Após lido as referências, vamos dar continuidade ao nosso estudo. A aplicação mais satisfatória de 1 Pedro 3, versículos 19 e 20, parece aquela proposta, mas não de fato, defendida por Agostinho, também conhecido por Santo Agostinho. Quando Noé estava construindo a arca, Cristo, em espírito, estava pregando por meio de Noé aos incrédulos hostis em torno dele. Essa concepção, ela ganha apoio de outras declarações de Pedro. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11, ele diz que o Espírito de Cristo estava falando nos profetas do Antigo Testamento. Isto dá a entender que era fácil Pedro pensar que o Espírito de Cristo também estava falando por meio de Noé. Depois, em 2 Pedro 2,5, ele chama Noé pregador da justiça, empregando o substantivo que vem da mesma raiz do verbo pregar, ekershen, em 1 Pedro 3,19. Assim, parece provável que quando Jesus pregou aos espíritos em prisão, ele o fez por intermédio de Noé nos dias anteriores ao dilúvio. As pessoas a quem Jesus pregou por meio de Noé eram incrédulos sobre a terra na época de Noé, mas Pedro os chama espírito em prisão, porque estão agora em prisão, estão agora na prisão do inferno, ainda que não fossem só espíritos, mas pessoas sobre a terra quando se fez a pregação. Vou dar um exemplo para vocês, para que vocês possam entender. Vejamos. Bom, podemos falar do mesmo modo. Conheci a presidente Dilma quando ela era universitária. Isto é uma declaração apropriada, ainda que ela não fosse presidente quando estava na faculdade. Essa oração significa: conheci uma mulher que agora é a presidente quando ela ainda era aluna da faculdade. Assim, do mesmo modo, Cristo pregou aos espíritos em prisão. Significa, Cristo pregou às pessoas que agora são agora espíritos em prisão, quando ainda não eram pessoas sobre a terra. Essa interpretação é bem adequada ao contexto maior de 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 22. A última passagem, que provavelmente poderia levar as pessoas a pensarem que Jesus foi ao inferno pregar para um grupo de espíritos em prisão, é 1 Pedro 4, 6. Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Será que esse versículo significa que Jesus foi ao inferno e pregou o Evangelho aos que haviam morrido? Se foi, essa seria a única passagem na Bíblia que ensina uma segunda oportunidade de salvação após a morte, contradizendo passagens como Lucas 16, versículos de 19 a 31, Hebreus 9, 27, que parecem negar claramente esta possibilidade. Além disso, a passagem
não diz explicitamente que Jesus pregou às pessoas depois de mortas. Salientando que, pelo contexto, esse versículo nem diz que Jesus pregou às pessoas que estão mortas agora, mas que foi pregado a elas quando ainda viviam sobre a terra. Essa é uma explicação comum e parece adaptar-se melhor a esse versículo. Pedro está dizendo que foi por causa do julgamento final que o Evangelho foi pregado para os mortos. Isso consolaria os leitores com respeito a seus amigos cristãos que já haviam morrido. Talvez perguntassem: será que o Evangelho lhes trouxe algum benefício, já que não os livrou da morte? Pedro responde que o motivo pela qual o Evangelho foi pregado aos que haviam morrido não era salvá-los da morte física, mas salvá-los do julgamento final, para que vivam no Espírito segundo Deus. Assim, o fato de terem morrido não indicava que o Evangelho houvesse falhado em seu propósito, pois, com certeza, viveriam para sempre no âmbito espiritual. Desse modo, os mortos são pessoas que morreram e estão mortas no presente, assim que ainda que elas estivessem vivas sobre a terra, quando o Evangelho foi pregado a elas. Isso evita o problema doutrinário de uma segunda oportunidade de salvação após a morte, ajustando-se tanto ao vocabulário como ao contexto do versículo. Então, nós concluímos que essa última passagem, quando vista em seu contexto, também não proporciona apoio convincente para a doutrina de Jesus descer ao inferno, pois não é ensinada de modo algum em qualquer passagem das Escrituras. Se, como vimos, nenhuma passagem na Bíblia relata que Jesus foi ao inferno pregar para um grupo de espíritos, então, naturalmente, deve haver passagens que apresentam oposição a uma descida ao inferno. Acrescentando o fato de haver qualquer ensinamento bíblico para a descida de Jesus ao inferno, há alguns textos no Novo Testamento que argumentam contra a possibilidade de Jesus ter ido ao inferno após sua morte. As palavras de Jesus ao malfeitor na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso, isso em Lucas 23, 43, implica que depois de sua morte, a alma ou espírito de Jesus foi imediatamente à presença do Pai no céu, ainda que seu corpo permanecesse sobre a terra sendo sepultado. A não ser que o paraíso fosse um inferno. A afirmação de que Jesus foi ao inferno pregar implica dizer que, de certo modo, que o Pai de Jesus está no inferno. Assim sendo, por isso seria afirmar que Satanás é o pai de Jesus, pois sabemos que pelas Escrituras que Satanás já está condenado e o inferno é destinado para ele. Então, para não incorrer no erro, devemos negar a ida de Jesus ao inferno, pois ele mesmo afirmou que estaria no paraíso e não no inferno. Tudo isto também vem negar a história de Jesus na Terra. Então, é mais lógico acreditar no que diz as Escrituras e negar a ida de Jesus ao inferno
Pois, de acordo com Lucas 23, 43, Jesus afirmou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E sabemos que o paraíso não é o inferno. Acrescentando-se a isso, temos o clamor de Jesus: está consumado, em João 19, 30. Esse clamor, está consumado, dá fortíssima indicação de que o sacrifício vicário de Jesus terminou naquele momento. Isso implica dizer que Jesus não teria descido no inferno, mas teria ido de imediato à presença do Pai que estás no céu. Está consumado significa está feito, está pronto, não há mais nada a se fazer. Caso não fosse assim, ou se Jesus tivesse que ter ido ao inferno para poder pregar, depois que ele disse está consumado, então Jesus teria mentido ao dizer essas palavras na cruz. E se ele mentiu, ele não é Deus e não pode ser o nosso Salvador. Então, negar as palavras de Jesus quando disse está consumado seria o mesmo que negar a própria divindade de Jesus e dizer que ele não é Deus. Também seria negar a própria Bíblia, que afirma que Jesus não pecou. Negar e não dar atenção às palavras está consumado, afirmando que após a sua morte na cruz, o Espírito de Jesus foi ao inferno pregar, como disse anteriormente, é negar a própria Bíblia, pois sabemos que somente alguém sem pecado poderia oferecer seu sangue para a remissão dos pecados. Se Jesus precisou ir ao inferno para pregar a um grupo de espíritos que estava em prisão para a salvação desses, então Jesus mentiu. E de acordo com a Bíblia Sagrada, o pai da mentira é o diabo. Confira isso em João 8, 44. Então, implica dizer também que mentir é um pecado. E se Jesus, em algum momento de sua vida, pecou, então ele, além de não ser Deus, nunca poderia ser o nosso Salvador. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É o que está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 7, parte B. Então isso perde todo o sentido. Lembrando que a morte de Jesus no Novo Testamento, ela é mencionada 175 vezes, porém sua pregação no inferno, nenhuma. Números 23, 19 está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Lucas 20, 38: Deus não é Deus dos mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Por fim, o clamor de Jesus: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Essas palavras também fazem entender que Jesus esperava, de uma maneira correta, que seu espírito fosse recepcionado imediatamente no céu por Deus Pai. Observe o clamor semelhante de Estevão em Atos 7:59. Esses textos indicam que Jesus, em sua morte, experimentou o mesmo que os cristãos na era presente experimentam quando morre. Ou seja, seu corpo morto permaneceu na terra e foi sepultado, assim como será o nosso.
mas seu espírito ou alma passou de imediato à presença de Deus no céu. Devido a esse fato, não precisamos temer a morte, não só porque a vida eterna está do outro lado, mas também porque sabemos que o nosso próprio Salvador, Jesus Cristo, passou exatamente pela mesma experiência que um dia iremos enfrentar. Jesus pregou o caminho e nós devemos seguir confiantes a cada passo. Esse consolo em relação à morte é maior do que qualquer ideia de descer ao inferno. Será que essa frase, desceu ao inferno, merece então ser mantida no credo apostólico? Ser mantida no credo apostólico, juntamente com as grandes doutrinas da fé com que todos concordamos? Assim, eu apresento a conclusão, não minha, mas de diversos estudiosos sérios no assunto, a respeito do credo apostólico e da questão da possível descida de Jesus ao inferno. O único argumento em favor é o fato de estar ali há muito tempo, mas que não se sustenta, tanto historicamente quanto teologicamente e nem biblicamente. Se sustenta. Um erro antigo, ele continua sendo um erro de qualquer maneira. E durante todo o tempo em que ali tem estado, tem trazido confusão e desavenças quanto ao seu significado. Eu costumo dizer que uma mentira, quando repetida por diversas vezes, nunca se tornará uma verdade enquanto existir a verdade. E mesmo que a verdade seja apagada, a mentira continua sendo uma mentira e nada pode mudar isso. Por outro lado, há algumas razões convincentes contra a manutenção dessa frase, pois ela contradiz as passagens bíblicas. Não há indício de ter sido apostólica e não recebe apoio no sentido de descer ao inferno nos primeiros 6 séculos da Igreja. Ela não estava nas primeiras versões do credo e foi incluída só mais tarde por causa de um aparente equívoco quanto ao seu significado. Diferente de todas as outras frases do credo, ela representa não uma doutrina importante com que todos os cristãos concordem, mas uma declaração sobre a qual a maioria dos cristãos que tenham um pequeno entendimento bíblico discordam. Essa pequena frase, é no mínimo confusa e, na maior parte dos casos, é enganosa para os cristãos de hoje. E para finalizar a minha palavra, a respeito da questão doutrinária, se Jesus desceu ao inferno após a sua morte, a resposta com base nas passagens das Escrituras parece bem clara e bastante óbvia. Não. Jesus, em momento algum, foi ao inferno pregar. Essa é uma ideia errônea e herética. Ela deve ser excluída das pregações de nossas igrejas, pois isso é pregar um outro evangelho, ou como diz um professor de teologia, você está lendo a Bíblia rápido demais. Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9, está escrito assim:
Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos agora, de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Anátema quer dizer, seja amaldiçoado. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo.